Então, encerrada a etapa de verificação das flechas, dos deslocamentos da laje, que está relacionada a uma etapa de verificação de estado limite de serviço, utilização, a gente passa agora sim para o cálculo dos momentos fletores, ou seja, para o cálculo das solicitações que darão origem às armaduras de reforço que desejamos calcular. Então, nessa imagem, nós conseguimos, nessa região, observar a nossa laje 1, com as duas armaduras positivas, aqui denominadas de X e Y, armadura de reforço positiva na direção X, do menor vão, Y do maior vão. Então, X a gente está colocando em vermelho e Y em azul. E a armadura negativa. Abaixo a gente consegue observar essas mesmas armaduras em corte. Então, as positivas passando na região inferior, a vermelha X por baixo, a azul Y por cima, porque vai resultar uma armadura com menor área de aço por metro. E aqui em verde a armadura de engaste da laje 1 com a laje 2. Essas quatro equações nos retornam os momentos fletores em cada uma dessas direções. Então, MdX, momento fletor na direção X, MdY, momento fletor na direção Y, M'dx, momento fletor negativo na direção X, e M'dy, momento fletor negativo na direção Y. Reparem que para esse exemplo, como não há continuidade da nossa laje 1 na direção Y, tanto para cima não tem continuidade, quanto para baixo não tem continuidade, esse momento fletor M'dy não vai existir, portanto não será calculado. Outro ponto importante da gente observar nessas equações é que para calcular, por exemplo, o momento fletor na direção X, nós precisamos dessas três variáveis. Em primeiro lugar, indo da direita para a esquerda, Lx ao quadrado, que nada mais é do que o vão da laje, né, elevado ao quadrado, o vão menor da laje. Depois a gente vai utilizar o PD, que é a carga por metro quadrado de cálculo, ou seja, aquela já majorada, né, que nós fizemos lá no item 3, já majoramos por 1,4. E por fim, um coeficiente μx. Né? A gente tem esse coeficientezinho μx que é buscado em tabelas. Tá? Muito importante, né, a gente estar bem atento que essa segunda parte, o PD Lx ao quadrado sobre 100, é igual em todas as equações, não muda. Só o que vai mudar vai ser o μx, μ'x e μy. Tá? Então aqui não vai mudar, é assim mesmo. Tá? Não vai ficar Ly, né, quando é y, não. É sempre em função do vão menor Lx. Tá? E o resto é feito pelos coeficientes. Muito bem. Certo? Então aqui adotando a nossa convenção de cores, MdX em vermelho, MdY em azul e Md'X em verde. Então vamos buscar os parâmetros μ. A primeira coisa, pegamos as tabelas com os coeficientes relacionados aos momentos fletores em lajes com cargas uniformes e temos que encontrar qual situação de cálculo que a gente se encontra. Então, nesse caso, a gente está na situação 2b, é a mesma situação que a gente já tinha verificado no cálculo do coeficiente alfa para deslocamento. E após essa identificação, nós temos que encontrar o coeficiente lambda relacionado à nossa laje. É o fator de forma Ly sobre Lx, que é o 792 por 480, que resulta 1,65 aqui embaixo. Então, nessas três colunas estão os coeficientes μx, m'X e m'y que nós desejamos encontrar para fazer o cálculo das solicitações. Então, são 5,53, 11,48 e 1,87. Muito bem, então aqui estão os coeficientes já devidamente
transcritos. E, de posse desses dados, podemos finalmente calcular as solicitações. Então, em primeiro lugar, a solicitação MDX, armadura positiva na direção X. Então, nós vamos ter aqui o 5,53, que é o coeficiente μ obtido da tabela, 6,48, o PD, que nós calculamos lá no item 3, multiplicado aqui por 4,8, que é o vão dessa laje em metros. Reparem que eu estou utilizando o PD em kilonewtons por metro quadrado e o LX em metros, tá? E bastante atenção aqui para a gente não errar. A conversão para kilonewton centímetro vai acontecer somente depois de feito esse cálculo. Tá? Então, isso aqui vai resultar 8,259 kN metro por metro. Aí sim a gente multiplica por 100 e obtém aqui 825,9 kN centímetro por metro de laje. Todo o dimensionamento da laje é feito por metro. Certo? Isso vai aparecer depois no cálculo das armaduras também. Em Y, o cálculo é bastante semelhante. O único item que vai mudar é que nós não vamos utilizar o 5,53 e vamos aplicar aqui o 1,87, o coeficiente obtido da tabela. Realizando a operação toda, a gente tem aqui 279,3 kN centímetro por metro. E, por fim, o maior momento de todos, o momento de engastamento da laje 1 na laje 2, onde o coeficiente é de 11,48, né? E realizando a operação, nós temos 17,14 kN metro por metro, que resulta 1.714 kN centímetro por metro. Então, aqui nós temos as 3 solicitações necessárias para passarmos ao próximo item, que é o cálculo das armaduras finalmente. Então, para calcular as armaduras, item 6, mostrando aqui o equacionamento para FCKs menores do que 40, concretos com classe menor do que C40. Primeiro a gente calcula a posição da linha neutra, que é calculado então aqui a partir do X, né? O X é a posição da linha neutra, contado da fibra mais comprimida em direção à fibra mais tracionada. Está aqui a equação, né, já conhecida de todos. E esse x vai ser verificado com o nosso x-limite, né, que pela norma 6118/2023 ele é de 0,45D. A armadura longitudinal de tração é calculada com essa segunda equaçãozinha aqui, novamente salientando que para FCKs menores do que 40 esse equacionamento é válido. Então, a ideia é que a gente preencha essa pequena tabela, onde nós temos os momentos em cada uma das direções e depois nós vamos preencher aqui o D, a altura útil, o X, posição da linha neutra, o X-limite 0,45D e aí sim a armadura calculada, a armadura mínima e por fim qual diâmetro, qual bitola eu vou estar utilizando com qual espaçamento. Então, parte por parte, né? Se a gente olhar a equação novamente aqui, os dados que nós precisamos para o cálculo da posição da linha neutra são bastante conhecidos de todos, né? O MD nós já sabemos, FCD é a resistência à compressão do concreto de projeto. Então, a gente vai pegar o FCK em kN por centímetro quadrado e dividir por 1,4. O BW é a espessura da laje, né? Então é a largura dela. No caso, o BW sempre vai ser utilizado de 100 centímetros. Tá? O cálculo sempre vai ser feito por metro de laje, então o BW sempre vai ser 100. E por fim, aqui a gente tem a altura útil, né? Que vai ficar ao quadrado nesse ponto, e lá no início da equação vai ficar simples, 100 ser elevado ao quadrado. Certo? E a mesma coisa aqui para o cálculo do AS, as equações são parecidas, as variáveis são parecidas, precisamos do MD, precisamos do D, do X calculado no item anterior e do FYD, né, que é a tensão de escoamento do aço. No caso de aço CA50, vai ser o 50 dividido por 1,15, que é 43,48. Muito bem, então, passo inicial aqui vai ser a gente determinar a altura útil de cada uma
dessas direções, dessas armaduras que nós vamos calcular. Então, para essa armadura em vermelho, né, a armadura positiva na direção do vão menor, direção x, nós não podemos chamar aqui de dx, né, só para a gente diferenciar uma em relação à outra. Está aqui o nosso dx, que vai ser calculado então como a espessura total da laje, menos o cobrimento, menos uma armadura que eu vou arbitrar no primeiro momento, dividido por 2. Né? Para eu ficar bem no centro geométrico, eu vou dividir a bitola por 2. Então, aqui sempre surge uma dúvida sobre qual armadura, qual bitola devemos arbitrar nesse momento inicial. Eu vou estar utilizando aqui a bitola de 8 milímetros, certo? O importante é que vocês, à medida que vão desenvolvendo e resolvendo esses problemas, vão anotando. Né? Olha, um vão de tanto, com carregamento de tanto, né? Uma espessura de laje de tanto, eu precisei utilizar uma bitola de 8 milímetros, ou de 6,3, ou de 10. Né? Então, isso vem muito com a experiência de cálculo. O cobrimento é um dado lá do enunciado, é de 2,5, e a espessura da laje é de 10 centímetros. Então, 10 menos 2,5, menos a bitola arbitrada de 8 milímetros dividido por 2, resulta 7,1 centímetros. Para calcular a altura útil em y, o dy, né, da armadura que está na direção y, né, eu vou ir e voltar algumas vezes para a gente conseguir observar nessa região a diferença. Olha ali o dx, ele vai até o centro geométrico da armadura vermelha, e o dy vai até o centro geométrico da armadura azul, ou seja, o dy é um pouquinho menor. Né? Para calcular o dy, então eu vou utilizar h menos o cobrimento, menos a armadura que eu utilizei em x, menos, novamente, uma armadura estipulada, que é arbitrada em y dividido por 2. Então, vou colocar novamente de 8 milímetros, né? Provavelmente a gente não vai precisar usar uma armadura, né, com esse calibre, né? Vai ser menor. Mas, enfim, né, para essa etapa aqui de inicial de cálculo, a gente pode arbitrar que também vai ser de 8 milímetros. Se der menor, estamos a favor da segurança. Então, resolvendo 10 menos 2,5 menos 0,8 menos 0,8 dividido por 2, nós temos aqui que o D da armadura na direção y é de 6,3 centímetros. E, por fim, na direção x, porém com engastamento, estou chamando aqui de D'X, né? Muda um pouco, como se trata de uma armadura negativa, é uma armadura que passa lá em cima da minha laje. A definição de altura útil sempre vai ser a distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro geométrico das armaduras. Então, nesse caso, né, como eu tenho um momento fletor lá em cima, eu tenho tração na parte de cima dessa laje, a minha fibra mais comprimida está lá embaixo. Então, o nosso D', ou o D da direção linha X, né, X', é calculado da parte de baixo da laje até o centro geométrico da armadura lá no topo. Calculamos da mesma forma que o dx, né, H menos C, menos a bitola que nós estamos estipulando, dividido por 2. E aqui, por se tratar de um momento fletor que é mais ou menos o dobro, né, daquele que foi em X, eu vou botar uma bitola um pouquinho maior, vou botar uma bitola de 10 milímetros. Então, fica com 10 menos 2,5 menos 1 dividido por 2, que resulta 7. Pessoal, então, nesse ponto é importante que vocês testem bastante, experimentem bastante, né, que só assim a gente vai conseguindo a experiência necessária, né, para arbitrar da melhor forma, errar menos, vamos dizer assim. Ok? Então, lembrando aqui que, utilizando a equação da posição da linha neutra, o BW vai ser igual a 100 centímetros, né? E aqui já calculando a posição da linha neutra x e o x-limite para as três armaduras, nós temos esses valores. X na direção x, 1,02 centímetros, x-limite 3,20, então tá ok, né? X tem que ser menor que esse 0,45D. Depois, na direção y, x bem pequenininho, 0,37 centímetros, é menor que 2,84, tá ok? E na direção do engaste, 2,33 é menor do que 3,15, também está ok. Tá? Então, caso a gente tivesse obtido um valor de x maior do que x limite, deveríamos fazer alguma coisa.
né, tomar alguma atitude. Não podemos seguir, né, porque não atende à condição de dutilidade especificada pela norma, certo? Então seria necessário aumentar, por exemplo, a altura útil D, né, resolveria o nosso problema, provavelmente. Quanto aumentar que seria a questão, né? Então a gente está com uma laje de 10 centímetros, poderíamos tentar com 11, com 12, até que o x resultante ficasse menor que o x limite. Importante lembrar que quando aumentamos a espessura da laje e, consequentemente, a altura útil, aumentamos também o peso próprio, sendo necessário recalcular o item 3, composição das cargas sobre a laje, o item 4, que é a verificação dos deslocamentos, e o item 5, o cálculo dos momentos fletores. Então muda tudo, né? Se tiver que aumentar a espessura, vai mudar tudo. Muito bem. Passando para o passo seguinte, a gente faz o cálculo das armaduras, certo? A S igual a MD dividido por FYD, D menos 0,4x. Então, calculamos aqui 2,84 centímetros quadrados por metro na direção x, 1,04 centímetros quadrados por metro na direção y, 6,50 centímetros quadrados por metro na direção x', na direção do engaste, né, na posição do engaste. Ok? Então, como não poderia deixar de ser, né, proporcionalmente aos momentos fletores, a maior armadura ela cai no engaste. Aqui é a verificação das armaduras mínimas, né, calculadas aí como ρ mínimo vezes BW vezes H. Eu vou deixar aqui, né, para vocês darem uma olhadinha na tabela 19.1 da norma NBR 6118/2023, item 19332, que apresenta ali um coeficiente de redução de 0,67 para as armaduras mínimas, o cálculo da armadura mínima positiva em lajes sem armaduras ativas, né? No caso, bem isso aqui, armaduras passivas, tá? Eu não vou apresentar aqui para vocês. Simplificadamente, a gente vai utilizar a mesma armadura mínima das vigas, mas é importante eu colocar que a norma permite que a gente reduza um pouco essa armadura mínima. Tá? Deem uma olhadinha, uma estudada na tabela 19.1 da nossa norma. Okay? Então, usando só o ρ mínimo, a gente tem aqui que é 0,15 para concreto C25, 0,15%, então o ρ mínimo fica 0,15 sobre 100, vezes 100 vezes 10 centímetros, que resulta uma armadura mínima de 1,5 centímetros quadrado por metro. Então, a gente tem que cuidar aqui, né, que em Y eu fiquei abaixo da armadura mínima, sendo necessário fazer um ajuste. Ok? Então, aqui estão as nossas 3 armaduras válidas que utilizaremos. MDX vai ser 2,84. Em Y, como deu menos que o mínimo, eu vou utilizar o mínimo, 1,5. E no engaste, 6,5. Essa tabela que está apresentada é uma tabela que nos dá para cada bitola, aqui eu tenho então diâmetros de 4,2, 5, 6, 3, 8, 10, 12,5 e 16, e para um determinado espaçamento nos diz qual é a área de aço. Então eu tenho que procurar aqui dentro dessa tabela essa área de aço 2,84, por exemplo. Então eu encontrei, né, o valor imediatamente acima, 2,94, a gente tinha arbitrado ferro 8, né, no cálculo do D, então fica bom. Então, 2,94 centímetros quadrados seria ferro 8 a cada 17. Para achar o 1,5, eu encontro aqui no 6,3, né? Então 1,55 centímetros quadrados, um pouquinho acima, tudo bem. 6,3 a cada 20. E o 6,50 vai dar ali, né, ferro 10 a cada 12, 6,58, um pouquinho acima, né? Sempre acima, nunca abaixo, tá, pessoal? É isso. Então, ali estão as nossas 3 armaduras devidamente calculadas e especificadas na direção X, Y e no engaste. Coincidentemente, acertamos os Ds. Muito bem, então a ancoragem das armaduras, a gente vai estar detalhando aqui as positivas, penetrando nos apoios 6 centímetros ou 10 φ. E as armaduras negativas devem ser estendidas no interior das lajes a uma distância em relação ao eixo de 0,25 Lx mais Lb, comprimento básico de ancoragem. Vamos olhar isso aí com cuidado agora, já na etapa de detalhamento. Então,
Em primeiro lugar, fazendo o cálculo aqui, né, de quantas armaduras N1, né, que a gente calculou como Φ de 8 a cada 17. Então, estou chamando de N1 essa armadura, certo? Então, ela vai se repetir a cada 17 centímetros nessa direção. Para saber o número total de armaduras, eu preciso, então, dividir, né, o espaço onde eu tenho que colocar essas armaduras, no caso 772 centímetros, pelo espaçamento delas. Então, fazendo 772 por 17, a gente obtém 45,4 barras, arredondamos para cima e chegamos em 46. 46 N1, Φ de 8 a cada 17. Né? Eu vou especificar o comprimento logo aqui embaixo, né, por uma questão de simplicidade. Então, como é que a gente chega nesse comprimento total da barra de 476 centímetros? A gente vai pegar o vão, né, entre a face das vigas, que é 460, e somar o que der maior, 6 centímetros ou 10 φ. Então, no caso, 10 φ, 10 vezes 0,8 centímetros, né, do Φ de 8, vai dar 8 centímetros para cada lado, é maior que 6 centímetros, então fica 460 mais 8, que resulta 476. Na direção Y, nós temos ali ferro 6,3 a cada 20. Para saber quantas barras eu preciso, eu faço 460 dividido por 20 centímetros, obtendo então 23 barras, 6,3 a cada 20. Eu estou chamando essa armadura de N2. Então, a posição 1 em X, posição 2 em Y. Comprimento total dessa barra, vamos verificar aqui, temos 772 centímetros, que deve entrar, né, deve ser somado à ancoragem. A ancoragem tem que ser de 6 centímetros ou 10 φ. Então, se a gente faz 10 φ aqui, vai dar exatamente 6,3 centímetros, arredondando para cima dá 7. 7 de cada lado, 14. Então, 772 mais 14 resulta 786. Então, vou precisar colocar 23 ferros de 6,3 milímetros com comprimento total de 786. E, por fim, a nossa armadura negativa, que nós temos aqui ferro 10 a cada 12, vou estar chamando esse ferro de N3. Lembrem que ele tem que ter aqueles ganchinhos para baixo, né, de ancoragem. O número total de 65 vai ser calculado como o 772, dividido por 12 centímetros, que vai dar 64,3 barras, arredondando para cima, 65 ferros, né, de 10 espaçados a cada 12 ao longo de toda essa direção. Uma armadura bem significativa até. Que mais? Bom, o tamanho desse ferro N3, né? Então a gente vai ter que considerar aquele 0,25 LX mais LB para cada lado. Então a gente pega sempre o LX aqui de forma simplificada, o LX da laje maior. Então no caso dessa nossa laje o LX é 480 centímetros. O LB vai ser o comprimento básico de ancoragem, né, que nós temos ali que é de 37,7 para barras de 10 milímetros, em situação de boa aderência para concreto de 25 MPa. Certo? E o gancho, o tamanho do gancho vai ser a altura total da laje, menos um cobrimento em cima e um cobrimento embaixo. Então, H menos 2 vezes o cobrimento para cada lado. Então, está ali, 2 vezes 0,25 vezes 480, que é o LX, mais 37,7, que é o comprimento básico de ancoragem. Isso aí vai resultar, então, 316 centímetros na parte de cima do ferro, e os ganchos ficam com 10, menos 2,5, menos 2,5. Opa, eu estou percebendo aqui que está errado, esse valor aqui estava 6 centímetros, né? O correto seria 5. Nosso cobrimento ele é de 5 centímetros. Certo? Então aqui ficaria 316 mais 5 mais 5, comprimento total do ferro N3, 326. Tá? Tem um errinho aqui, vocês corrijam. Aqui é 5 centímetros, aqui é 5 centímetros e o comprimento total é 326. Muito bem, assim a gente termina o detalhamento e o cálculo dessa laje. Importante eu comentar aqui, né, que vocês podem fazer o cálculo da L2 também.
e a L2 vai resultar uma armadura de engastamento em L1. Né? Também vai ter o seu M, linha DX. Né? E a armadura que a gente vai utilizar no final do detalhamento vai ser a que der a maior das duas. Certo? Então, se eu calcular a laje 2 e der, por exemplo, φ de 10 a cada 15, então eu vou permanecer utilizando, né, o detalhamento da laje 1, que era φ de 10 a cada 12. Se eu calculasse a laje 2 e desse φ de 10 a cada 8, cada 10, por exemplo, né, então eu vou utilizar o φ de 10 a cada 10. Certo? A armadura maior, né, que der mais centímetros quadrados por metro, vai ser a que eu vou utilizar no detalhamento final da estrutura. Então é isso, bons estudos para todos. Qualquer dúvida, por favor, é só chamar.